Hum, hum, Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos que era hora de atravessar para o outro lado do lago. Eles deixaram a multidão e seguiram com ele no barco, assim como estavam. Outros barcos também os acompanhavam. Durante a travessia, levantou-se uma grande tempestade. O vento soprava com força e as ondas batiam contra o barco, de modo que ele já estava quase cheio de água. Enquanto isso, Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. Isso pode parecer estranho, mas mostra algo importante. Mesmo no meio do caos, Jesus permanecia em paz. Os discípulos, porém, estavam assustados. A situação parecia fora de controle. Então eles o acordaram e disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que morramos?" Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." E imediatamente o vento parou e tudo ficou completamente calmo. Depois disso, Jesus perguntou aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Isso mostra que o problema não era apenas a tempestade, mas a falta de confiança, porque mesmo com Jesus presente, eles ainda duvidavam. Muitas vezes acontece o mesmo conosco. Passamos por situações difíceis e esquecemos que Deus continua no controle. Os discípulos ficaram cheios de temor e diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar obedecem?" Ao chegarem ao outro lado do lago, na região dos Gerazenos, um homem possuído por espíritos malignos foi ao encontro de Jesus. Ele vivia entre os túmulos, isolado, sofrendo, e ninguém conseguia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Esse homem representa alguém completamente dominado por forças que ele não conseguia controlar. Quando viu Jesus de longe, correu, se ajoelhou diante dele e gritou com voz forte. Jesus perguntou qual era o seu nome, e a resposta foi: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Isso mostra o nível de opressão que aquele homem enfrentava. Os espíritos pediram que não fossem expulsos da região e solicitaram entrar em uma manada de porcos que estava por perto. Jesus permitiu, e então os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, que se lançaram no lago e morreram. E aquele homem que antes vivia atormentado foi completamente liberto. Depois disso, ele foi encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo. Isso mostra o poder restaurador de Jesus. Ele não apenas liberta, ele restaura completamente. Mas mesmo diante de algo tão poderoso, muitas pessoas daquela região ficaram com medo e pediram que Jesus fosse embora. Isso revela que nem todos estão preparados para aceitar a transformação que Deus traz. O homem que foi liberto quis seguir com Jesus, mas recebeu uma orientação diferente. Jesus disse que ele deveria voltar para sua casa e contar tudo o que Deus havia feito por ele. E assim ele fez, anunciando a todos o que havia acontecido, e todos se admiravam. Isso nos ensina que cada pessoa tem um propósito, e nem sempre ele está onde queremos, mas onde Deus nos envia. Quando Jesus voltou para o outro lado, uma grande multidão o aguardava. Entre eles estava um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga. Ele se aproximou de Jesus, se ajoelhou e pediu ajuda, porque sua filha estava muito doente. Jesus foi com ele e uma multidão o seguia, apertando de todos os lados. No meio daquela multidão, havia uma mulher que sofria há muitos anos com uma doença. Ela já havia procurado muitos médicos, gastado tudo o que tinha e, em vez de melhorar, estava pior. Essa mulher ouviu falar de Jesus e pensou que se apenas tocassem suas roupas, ficaria curada. Ela se aproximou por trás, tocou no manto de Jesus e imediatamente foi curada. Naquele mesmo instante, Jesus percebeu que algo havia acontecido e perguntou quem o havia tocado. Os discípulos estranharam, porque havia muita gente ao redor,
Mas Jesus sabia que aquele toque foi diferente. A mulher, com medo, se aproximou e contou toda a verdade. Então Jesus disse a ela: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz." Isso mostra que a fé sincera, mesmo silenciosa, é vista por Deus. Enquanto isso, chegaram pessoas da casa de Jairo dizendo que sua filha havia morrido e que não havia mais o que fazer. Mas Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, apenas creia." Ao chegar à casa, havia choro e confusão. Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormindo. Muitos riram dele. Mas Jesus entrou no quarto com os pais da menina e disse: "Menina, levante-se." E ela se levantou imediatamente. Isso mostra que, para Deus, aquilo que parece impossível ainda está sob o seu controle. Assim, vemos que em meio à tempestade, à opressão, à doença e até mesmo diante da morte, a fé continua sendo o caminho, e Jesus continua sendo a resposta.